Clube de Leitura Logos e Letras. Bem-vindo à leitura compartilhada do livro O Deus Esquecido. Revertendo nossa trágica negligência para com o Espírito Santo. De Francis Chan. Capítulo 7. Terceira parte, páginas 117 a 121. Você deve estar mais familiarizado com a passagem do fruto do Espírito de Gálatas 5, que afirma: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gálatas 5 versos 22 a 23. Você pode até decorar essa lista. Contudo, examine esses traços agora mesmo e pergunte a si mesmo se possui cada um deles em um grau sobrenatural. Você demonstra mais gentileza e fidelidade do que os espíritas que conhece? Possui mais domínio próprio do que seus amigos muçulmanos? Mais paz do que os budistas? Mais alegria do que os ateus? Se Deus realmente habita em sua vida, não seria o caso de você ser diferente de todas as outras pessoas? O que mais me perturba é quando não nos sentimos incomodados com o fato de a presença divina dentro de nós não ter produzido uma diferença tão grande a ponto de as pessoas notarem. Muita gente que frequenta a igreja se contenta com um pouquinho de paz, em vez de desfrutar da paz de Deus, que excede todo o entendimento. Filipenses 4:7. Só queremos o suficiente para sobreviver à semana, ou mesmo ao dia. Com certeza, houve momentos em minha vida nos quais a simples necessidade de enfrentar o dia só era possível graças à ajuda e à presença sobrenaturais de Deus. Você deve entender de que tipo de desespero estou falando. Muitos de nós já passamos por momentos como esse, quando temos mesmo de pedir paz e apoio a cada 10 minutos. Estou falando de quando vivemos a vida dessa maneira, quando empurramos com a barriga a cada dia de nossa existência, em nada diferente do restante do mundo. Quando demonstramos a paz que ultrapassa a compreensão do mundo, é aí que as pessoas percebem. É nesse momento que as pessoas dizem: o seu Senhor é Deus. Veja bem, este capítulo não foi escrito para provocar um sentimento de culpa em você, mas sim para servir como desafio, e para abrir espaço para uma análise honesta sobre sua vida. Você sabe o que significa ser cheio de alegria? Você sente paz genuína, não importam as circunstâncias da vida? Você costuma retribuir os gestos das outras pessoas com gentileza, por piores que sejam? Já imaginou como seria ser tão cheio da paz e do amor de Deus a ponto de nunca ficar estressado ou ter de se preocupar? Você não gostaria de ficar conhecido por esse tipo de atitude? Não queremos todos viver com paz, domínio próprio e todo o restante? Note que o substantivo, fruto, desse versículo está no singular. O texto não diz que há muitos frutos do Espírito, mas um fruto que incorpora todos os diferentes elementos que vêm a seguir: amor, alegria, paz, etc. Isso, com certeza, não torna essa tarefa mais fácil. Não sei quanto a você, mas eu não posso sair por aí inventando mais amor. Não sou capaz de fabricar paciência com um simples render de dentes e com a determinação de ser mais paciente. Nenhum de nós é forte ou bom o suficiente para isso, e a coisa não funciona desse jeito. Nenhum de nós pode fazer o bem por conta própria, e menos ainda conquistar por esforço pessoal os outros elementos que compõem o fruto do Espírito. Contudo, apesar de nossa incapacidade de mudar dessa forma, de simplesmente nos tornarmos mais pacificadores ou alegres, empreendemos uma dose considerável de esforço tentando fazê-lo. Nós nos concentramos naquilo que Deus deseja que façamos e esquecemos do tipo de pessoa que Ele deseja que sejamos. Em vez de reunir toda a nossa força de vontade, vamos focar nossas energias e nosso tempo clamando pela ajuda daquele que tem o poder de nos transformar. Dediquemos um tempo para pedir a Deus que coloque o fruto de seu Espírito Santo dentro de nossa vida. E passemos mais tempo com aquele com quem desejamos ser cada vez mais parecidos. Sei que não quero fazer apenas o que meus mentores fazem, também desejo passar tempo com eles. Descobri que, ao passar tempo com as pessoas a quem respeito, eu me torno mais parecido com elas do que conseguiria apenas tentando fazer o que elas fazem. Grunhir e dizer com os dentes cerrados: eu vou ser mais paciente. Não funcionou até agora,
e é pouco provável que isso mude. Mas o que provoca mudança efetiva é quando começamos a pedir a Deus que manifeste esse fruto em nossa vida pelo poder de seu Espírito, e quando passamos tempo em comunhão com Deus. É bem possível que meu versículo favorito seja Tiago 5,17, que diz: Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente. Não deixe de orar desesperada e corajosamente para que o Espírito opere em sua vida só porque você não é o profeta Elias. Como esse versículo afirma, Elias era um ser humano com uma natureza igual à nossa. Ele era exatamente como eu e você. Sabe qual era o segredo dele? Orava com fervor. Você já pensou assim? Estou orando exatamente ao mesmo Deus a quem Elias orou? Acredita mesmo que Moisés, Esther, Davi e Daniel não tinham nenhuma vantagem sobre você, em termos espirituais? Na verdade, algumas pessoas argumentariam que você tem a vantagem de poder contar tanto com o Cristo ressurreto quanto com o Espírito que habita a sua vida. Deixemos de encarar as mulheres e os homens piedosos da Bíblia como se a oração deles fosse inatingível. Ore com fervor, sabendo que Pedro, Paulo, Maria e Ruth foram homens e mulheres humanos como nós. Tiago 5,17. Sei que tenho a tendência de fugir de situações nas quais preciso de Deus, e acho que isso vale para quase todas as pessoas. É mais seguro evitar situações nas quais precisamos que Deus se manifeste do que confiar por completo nele, correndo o risco de receber o silêncio divino como resposta. Se Elias não tivesse a coragem necessária para confrontar os profetas de Baal naquele dia, se ele não tivesse orado com fervor e coragem, então não teria experimentado o poder de Deus de um modo tão profundo. Em momentos de dúvida, porém, não consigo deixar de pensar: e se Deus não tivesse enviado fogo naquele dia e Elias acabasse se igualando aos profetas de Baal? Como seria? Esse chamado, com certeza, não é para exigir que Deus prove sua existência em toda e qualquer circunstância que produzamos, mas trata-se de um lembrete profundo de que Deus se deleita na ideia de aparecer quando seu povo precisa desesperadamente dele, pois isso significa que ninguém mais pode usurpar sua glória.